Bem-vindas e bem-vindos à nossa oficina de Teatro de Sombras. Eu sou o Nado e junto com o IBS, o Instituto Brasil Solidário, trazemos essa oficina para vocês. O Teatro de Sombras é pura magia. O Teatro de Sombras, nessa tela aqui atrás, a gente conta 1000 histórias. Isso que é bacana, é a gente poder criar imagens poéticas e contar histórias. Vou fazer uma pergunta agora. Quem aqui nunca brincou de teatro de sombras? Claro, gente, quando apaga a luz em casa e a gente corre, pega uma lanterna, acende uma vela, a gente chega lá na parede e começa a brincar. Eu gosto de imitar os bichos. Vamos lá, esse aqui. Tem também esse outro. Agora esse é bem facinho. E também quero ver quem vai adivinhar que bicho que é esse. Ah, esse todo mundo adivinhou, não é? E foi, gente. Imagina-se que lá no tempo dos homens das cavernas, lá na pré-história, em torno da fogueira, as pessoas se reuniam e, aproveitando a luz da fogueira, o que aparecia lá na parede da caverna, eles contavam histórias, os seus feitos, as suas caçadas. E acredita-se que então foi lá na pré-história o homem já começou a fazer o teatro de sombras. E mais tarde, ainda na antiguidade, quando o homem aproveitou um tecido branco, pegou num pedaço de couro de peixe, recortou uma imagem, prendeu a uma vareta e começou a manipular, eu continuo falando, contando alguma história, ali a gente diz que foi a primeira vez que o homem projetou a imagem em uma tela. Isso tudo foi dar origem ao nosso cinema, ao desenho animado, do jeito que a gente assiste até hoje. E agora vamos ver quais os materiais que nós vamos utilizar nessa nossa oficina. Primeiro, um papel cartão. Eu prefiro o papel cartão preto, mas é desse outro lado que a gente vai desenhar. Para desenhar o que, gente? Um lápis ou uma caneta. Depois precisamos do quê? De tesoura, claro, para a gente poder recortar. E são várias as tesouras. Pode ser uma tesoura escolar que resolve bem, pode ser uma tesoura de ponta fina para a gente fazer os detalhes na hora que formos recortar. Podemos usar também um estilete, tem que tomar muito cuidado, né? Claro. E para usarmos como haste, pode ser um espeto de bambu, pode ser o arame, que é o que a gente vai utilizar bastante. E para cortar o arame, gente, um alicate. E um alicate de bico fino, ele é bem melhor, porque a gente consegue dar umas voltinhas no arame, que vai nos ajudar também muito nessa nossa oficina. Para colar, fita crepe, também durex, e vamos precisar de uma tela branca, pode ser um lençol, qualquer tecido. Lâmpada, pode até mesmo usarmos uma vela. Quem quiser também utiliza uma lanterna. E são com esses materiais que a gente então vai construir essas nossas imagens poéticas para poder contar uma história aqui atrás.
E aí, gostaram da nossa história? E viram, gente, que só usando a música nem precisamos de usar a palavra para contar um pouco da história do nosso planeta. E agora vamos ver também um pouquinho dos efeitos que aconteceram lá atrás. Esse lado da imagem do caminhão é preto, não é? E lá apareceu de que cor? Preto também. Agora vamos virar a imagem. Esse lado é marrom. E na tela apareceu de que cor? Preto também. Agora, quando a gente recorta aqui por dentro, o que aconteceu na tela? A luz passou pelo buraco e ficou branco, da cor da nossa tela. Agora mais um exemplo. Isso, o peixinho. No peixe, recortamos e colamos o papel celofane, o papel colorido, mas um papel que deixa passar a luz, um papel translúcido. Então, a imagem ficou como? Ficou colorida, não foi? E mais um outro exemplo do que aconteceu. O nosso passarinho, ó, bateu asas e a gente vai aprender a fazer esse mecanismo para a gente dar movimento às nossas imagens. E agora vamos juntos construirmos uma história. Eu escolhi esse livro aqui, Lendas de Tiradentes. Tiradentes é a nossa cidade, é onde eu moro, uma cidade histórica aqui do interior de Minas Gerais. São várias lendas e escolhemos algumas delas meio misturadinhas para a gente levar para a nossa tela. Fizemos, a partir daí, um roteiro, onde separamos, já desenhando as imagens, tem indicações de músicas e todas as cenas que imaginamos. É muito legal a gente usar isso, um livro, porque dessa forma a gente incentiva a leitura, a gente tem que fazer uma análise dessas histórias, a gente pode reescrevê-las e a gente pode soltar a nossa imaginação. E agora, mãos à obra! Vamos começar construindo as nossas imagens. Para isso, pegaremos o papel desse lado aqui, que então vai ser mais fácil da gente visualizar o desenho, e vou usar uma caneta dessa tipo hidrocor, uma caneta preta, para vocês conseguirem visualizar melhor aqui. E dentro daquele nosso roteiro, a gente tem uma parte que passa de dia e uma parte que passa de noite. Eu vou começar então desenhando uma lua, que é uma forma bem simples e vai ajudar todo mundo a entender direitinho como funciona. Primeiro, é legal a gente sempre desenhar grande nesse papel. Desenhei a lua, vou recortá-la. Agora, gente, vamos colocar uma cor nessa nossa lua. Para isso, eu vou usar a ponta da tesoura e fazer um recorte por dentro, deixando uma borda de forma que tenha o espaço suficiente para colarmos o papel celofane que aqui vai entrar. O importante é deixarmos essa borda mais larga, que ela vai ajudar a dar estrutura na nossa imagem e também vamos ver que ela vai facilitar na hora de prender a haste na imagem. Aqui a lua. Agora vamos colocar a vareta nela. Então vou cortar um pedaço maior desse arame. Corto aqui.
Vamos endireitar o arame para fazer a vara de manipulação. E aqui dobramos uma das pontas do arame e vamos enrolar com a fita crepe. Isso vai servir para dar firmeza na hora da manipulação e não vai deixar que uma varinha fique enganchando com a outra. Agora, dobrando o arame, acompanhando aqui a curva da lua. Dando uma quebradinha na vara para achar a melhor posição também para manipulação. E vamos prender com a fita crepe, que vai aderir muito bem, acompanhando direitinho a volta da lua com a volta do arame. E com essa curva, não deixa o arame rodar dentro da fita. Fica bem firme para a nossa manipulação. E agora vamos desenhar, também que está dentro do nosso roteiro, uma coruja. Lembrando que podemos aproveitar os retalhos, as sobras dos outros recortes. Os pedaços pequenos também podem nos servir. E essa vai ser uma imagem articulada. Aproveitamos o desenho e aqui completamos a asa. Vamos por um acréscimo para fazer a articulação pegando no corpo da nossa coruja. Onde vão ser as articulações, vamos reforçar com fita crepe. Para depois fazermos furinhos por onde vai passar o fio de nylon, aquele que a gente usa em cordinha de varal. A gente dá um nozinho numa ponta, queima a pontinha para ela não desfazer e passamos pelo furo dando nó do outro lado. A imagem vai ter uma vara no centro e duas varinhas nas asas. A do centro é fixa e a das asas vão ser de arame, dando uma voltinha na ponta do arame, onde também vai passar o nylon da mesma forma, com o nozinho prendendo de um lado de outro. Assim, as duas varinhas das asas vão ter movimento e a vara que prendemos no corpo da coruja fica fixa. Então já aprendemos como fazer a imagem articulada, uma imagem que foi a primeira, recortada à lua de uma forma bem simples, mas com o vazado e utilizando o papel celofane para dar a cor. Assim serão construídas todas as imagens daquela nossa história, seguindo o roteiro das Lendas de Tiradentes.
E como é gostoso fazer teatro de sombras! Umas coisas a gente tem que sempre prestar atenção durante a nossa manipulação. A cadência dos nossos movimentos, sempre prestando atenção na música, fazendo o equilíbrio do espaço e também aproveitando como que a gente vai utilizar das entradas e saídas de cena. Isso é muito importante. Temos que evitar os movimentos bruscos para que tudo fique com uma composição muito legal. E ainda vamos ver como podemos construir um mini palco numa caixa de papelão. Também como podemos usar a janela da nossa casa para fazer uma apresentação de teatro de sombras. E ainda vamos aprender como fazer um desenho, um retrato de uma pessoa utilizando a sombra e a luz. E vamos nos organizando, porque a próxima oficina é de bonecos de luva, bonecos de vara e bonecos de balcão. Vai ser muito interessante. Passaremos do desenho para a imagem tridimensional. Mas o que é mais importante é a gente construir os nossos bonecos e dar vida a eles.